Olá pessoal, tudo bem? Mais um ATPC, número 15, e vamos lá, né? Hoje estou gravando de novo aqui da diretoria de ensino, da sala de informática. Acho que vocês conhecem esse ambiente, esse letreiro aqui, ó, que tem no fundo da sala aí de identificação da nossa diretoria. Um ambiente aí que já tivemos algumas reuniões, alguns eventos importantes, né? Hoje estou aqui sozinho para poder gravar para vocês esse ATPC, tá? Como sempre falo, tenho saudade de vocês, também estou sentindo falta dos nossos encontros, da questão do presencial, mas sabemos a importância de nos mantermos fortes aí no distanciamento para que essa doença acabe logo e a gente possa voltar aí para o nosso normal, tá? Como sempre, pessoal, meus contatos estão todos ativos aí, se vocês sentirem vontade de conversar, de bater um papo, mesmo que informal, podem me ligar, tá? Já estamos de volta à diretoria no horário habitual, né, das 8 às 5 da tarde. Então, se quem quiser passar por aqui também para conversar sobre alguma coisa, estou à disposição. Tudo bem? E na medida do possível, a gente vai tentando aí organizar e pensar como é que vai ser a educação física nesse possível retorno. Tudo bem? Então vamos lá, vou apagar minha tela aqui de apresentação e direto para o PPT, tá? Então vamos aí falar de novo sobre recuperação e aprofundamento. Eu vou chamar isso de parte 2, porque o documento que veio da secretaria ele é bem complexo, né? Bem detalhado. E aí eu achei interessante que a gente dividisse isso em duas partes para que vocês conseguissem executar da melhor maneira possível, tá? Então essa é a cara do documento digital que veio da secretaria, há algum tempo já, que é documento orientador de recuperação e aprofundamento dos componentes além da língua portuguesa e matemática. Como vocês sabem, língua portuguesa e matemática estão fazendo uma formação à parte dessas questões de recuperação e aprofundamento, com professores facilitadores, provavelmente na escola de vocês tenham esses personagens, né? E para os demais componentes curriculares, ele propõe uma sequência de atividades, né, e de habilidades a serem trabalhadas, bem como uma metodologia a ser aplicada. Então, nós já fizemos a, a parte de selecionar essas habilidades essenciais que já vem pronta da secretaria. Nós fizemos aí a parte 1, que era capturar essas habilidades suportes, tá? E hoje a gente vai fazer uma segunda parte que é pensar neste plano de aula, tá? Então o objetivo de hoje é a gente terminar o estudo desse documento, entender a dinâmica dessas planilhas, né? Que estão chegando muitas planilhas aí para vocês, tá? E finalizar aí com a preparação de um plano de aula nos moldes que esse documento propõe, tá? Então, pessoal, esse documento ele apresenta aos professores essas sugestões de plano de aula para fomentar essa recuperação e aprofundamento, tá? Aquela turma que você sente que não fez as atividades ou fez parcialmente, você precisa recuperar. E aqueles que estão realizando, você precisa aprofundar. Simples assim, tá? Então, no documento, ele propõe uma metodologia em 3 etapas, que seria 1, a ativação inicial, 2, o desenvolvimento e 3, a finalização, e isso a gente já falou mais especificamente no outro ATPC, tá? E aqui, pessoal, eu trago uma tela para vocês com o caminho aí formativo e documentos que propõem subsidiar esse caminho, tá? Então, clicando aqui nas habilidades do currículo, a gente vai remeter a todas aquelas habilidades que eu já encaminhei para vocês várias vezes, tá? E aquela planilha grande que tem lá de primeiro até nono ano, tá? Eu não sei se vai abrir aqui, a internet Wi-Fi aqui não é muito boa, tá? Mas vocês já têm isso, eu já mandei lá no Drive também, de maneira separada, tá? Aqui, neste outro campo, nós temos as habilidades essenciais, que é uma planilha muito parecida com essa geral, mas que limita aí
a realidade do ensino remoto. Então, de repente, aqui dentro das habilidades gerais, nós temos lá para o sexto ano, primeiro bimestre, 6 habilidades. Então, nas essenciais, possivelmente isso já baixe para 4, por exemplo, tá? E depois nós temos as habilidades suportes, que foi a atividade que vocês fizeram na parte 1, que é pensar uma habilidade de um ano sério e traçar aí o caminho formativo disso, ver se aparece algo parecido. Você escolheu do sexto ano, se aparece algo parecido no quinto, no quarto, no terceiro, no segundo, no primeiro, e assim entender a abrangência desses objetos de conhecimento e a complexidade que eles devem ter aí no decorrer das séries, tá? E a última tabela, que essa vocês não conhecem ainda, tá? Essa que eu vou mostrar para vocês, ela é uma tabela que é objeto de estudo de 2 PCNPs, muito amigos meus, e aí eu nem tive o trabalho de montar uma, tá? Eu peguei deles e coloquei aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Que é essa aqui, ó, estudo de habilidade, estudo da matriz de habilidades essenciais. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Tá tudo um pouco devagar aqui, meu pessoal, mas calma que funciona. E aí, pessoal, alguns de vocês até me mandaram mensagem esses dias com um pouco de dificuldade de entender essa dinâmica. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que é assim: o centro de mídias vai trabalhar com essas habilidades de recuperação, possivelmente até o final do ano. Então, vocês que têm turmas aí que se encontram no momento de realizar essas recuperações, ou porque precisam de aprimorar os conhecimentos, ou porque não fizeram mesmo, é ideal que vocês sigam a risco o centro de mídias, tá? Ou aquelas turmas que vocês acham que já superaram isso e podem seguir o trecho, então vocês podem continuar usando as habilidades essenciais, tá? E os novos cadernos, no caso de quarto bimestre. Pessoal, então essa é a planilha, tá? Então, o meu computador aparece um pouquinho pequeno, deixa eu crescer aqui para vocês, só para vocês entenderem, ó. Então, temos a planilha de habilidades gerais, que é aquela planilha vermelhinha, depois as de essenciais e depois a de recuperação. Então, o que essas planilhas têm? Elas vão reduzindo as habilidades que precisam ser trabalhadas, deixando para o final aquelas que não podem ser deixadas de lado, tá? Então, ó, nós temos aqui no sexto ano, para recuperação e aprofundamento, que são as habilidades que eles utilizaram no centro de mídias, 3 do primeiro bimestre, 2 do segundo bimestre e 3 do terceiro bimestre, tá? Então, se a gente for lá na planilha essencial, isso aumenta de número, né? E se a gente for para a planilha geral, isso também cresce bastante, tá? Deixa eu ver se vão abrir todas aqui, a gente dá essa comparada. É que a internet aqui não está muito legal para abrir, tá? Mas eu acho que vocês já conseguem entender o que eu estou falando, tá? Ou se tiver dúvida, depois a gente mostra de outra forma que eu abro o meu offline. E aí, pessoal, por que eu chamei essa parte de parte 2? Porque exatamente existe uma necessidade de a gente compreender melhor essa dinâmica proposta aqui no documento para otimizar o uso dessas habilidades essenciais de suporte e tentar criar possibilidades mais assertivas aí de usar essas habilidades, de usar uma metodologia aí que tente trazer os alunos para essa participação, para esse engajamento, para essa motivação de estudar, visto que a gente tem tido muitos relatos de que o distanciamento desses alunos está crescendo, tá? Então aqui eu trago um exemplo agora de ensino médio,
que esse exemplo estava no documento orientador, tá? Então, a habilidade essencial seria identificar os princípios do treinamento, como os princípios do treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas. Então, vocês sabem aí já de cabeça que capacidade física começa lá nos anos iniciais e percorre aí quase não, né? Todo o caminho formativo desse estudante até chegar na terceira série do ensino médio, que é o caso dessa habilidade aqui, tá? Então, como habilidade de suporte, lá na primeira série nós temos duas, tá? Analisar do ponto de vista técnico e tático, um jogo que trabalha modalidade trabalhada no bimestre, transmitido pela televisão, assistido presencialmente, identificar indicadores que levam à construção de representações culturais sobre corpo e beleza. Depois, na segunda série, nós temos 3, que é reconhecer a associação promovida pelas mídias entre ginástica e padrões de beleza, criar exercícios ginásticos adequados para o desenvolvimento das capacidades físicas pretendidas, reconhecer a associação promovida pelas mídias entre ginástica e padrões de beleza. E por último, lá na terceira série, além da elencada, né, nós temos mais duas. A primeira é analisar do ponto de vista técnico e tático uma luta na modalidade trabalhada no bimestre, assistida presencialmente pela televisão, identificar qualquer tipo de preconceito, evitar qualquer tipo de discriminação na prática de luta e na atividade rítmica. E aí, pessoal, continuando, né, a gente divide lá naqueles 3 momentos, a ativação, desenvolvimento e a finalização, que é o que eu mostrei para vocês, né, até fiz alguns slides mostrando como seria na língua da educação física, né, o aquecimento, a parte principal e o volta calma, né, e aqui a gente tem que pensar também nesses 3 momentos distintos e nos reais objetivos dele, tá? Então, na ativação, o que eles querem lá? Que a gente faça um levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes e traga ali o objetivo da aula, tá? No desenvolvimento, atividades para a retomada das capacidades físicas, relação com os princípios de treinamento, associando as capacidades físicas e resolução de situações e problemas, para identificar essas capacidades. Na finalização, a gente vai fazer a sistematização de tudo isso, que é pegar todas as informações aí obtidas tanto no levantamento dos conhecimentos prévios quanto no desenvolvimento das atividades, tá? E retomar essas perguntas, fazer autoavaliação, verificação do objetivo da aula, pontos de atenção e deixar aí um gostinho de quero mais aí para a próxima aula. Tudo bem? A gente vai ver isso passo a passo e aí esses números que eu coloquei nos slides, depois a gente retoma para que vocês entendam a dinâmica da tarefa número 2, tá? Então ele traz para a gente um exemplo aí, né, daquela habilidade lá que ele pegou, habilidade 3, né, de identificar os princípios, como os princípios de treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas e vai lá propor atividade. Então, para ativação inicial, ele vai fazer alguns questionamentos, né? Ao longo da sua vida escolar, nas aulas de educação física, você correu, chutou, arremessou, fez alongamentos, fintou, driblou e saltou. Mas será que você recorda quais foram as capacidades físicas que lhe deram suporte para que se realizasse tudo isso? Então, faz uma pergunta, né? Que é para o aluno refletir toda a vivência que ele já teve aí nos anos anteriores, né, com a educação física, tá? E a segunda pede para ele explicar o que são capacidades físicas, tá? Então, eu chamei aí de item 2 e item 3, tá? Item 2 a pergunta norteadora e item 3 a relação com o cotidiano. Desenvolvimento, o pessoal ele traz aí alguns suportes, né? No caso aí traz um QR Code que remete a um vídeo do YouTube, né? E a comanda após responderem as questões iniciais e relembrar o que são as capacidades, e quais são as capacidades físicas, assista o vídeo. Vai assistir o vídeo, vai remeter às capacidades físicas. E aí, deste vídeo, eu trago para vocês aqui um outro suporte. Esse não tinha no documento, mas eu quis trazer, tá? Que é um site que traz muito bem aí evidenciado a questão das capacidades físicas, suas definições com imagens, tá? Então também além do vídeo, né? É uma outra sugestão que a gente use textos e use imagens. Depois
continua aí no desenvolvimento, né? Atividade 2. Agora faça a relação das atividades com os exercícios físicos. Aí tem lá, número 1, capacidade de executar movimentos rápidos, como mudança de direção, exemplo, corrida com deslocamento, capacidade de executar movimentos com amplitude adequada, exemplo, são os alongamentos, capacidade de vencer uma resistência por meio de ações musculares, exemplo, abdominal e flexão, capacidade de permanecer o maior tempo possível numa atividade sem fadiga, sem se cansar, exemplo, a prancha, capacidade de executar movimentos com o menor tempo possível, exemplo, a corrida. E aí traz um outro vídeo para ser assistido, né? Então, essa aqui é uma aula que a gente pode pensar que o professor dá para utilizar tanto no presencial quanto no remoto, né? No presencial, se a gente pensar numa sala que tem aí o data show ou que tenha Wi-Fi para que os alunos escaneiem esse QR Code aqui, né, de uma folha ou algo parecido e consigam acessar, né? Nos exercícios que praticamos sempre há uma capacidade física predominante e para melhorar nosso desempenho podemos associá-los aos princípios do treinamento. Para saber mais, assista o vídeo. Então, o suporte, né, tá no número 4 aí, que já apareceu outras vezes, então, além do texto, das imagens, o vídeo também talvez seja a forma mais dinâmica de você apresentar um conceito, um conteúdo, uma nova modalidade. Tá? E aí, depois de assistir esse outro vídeo, né, como desenvolvimento, ele diz: agora que assistiu o vídeo dos princípios de treinamento, vamos verificar sua relação, aplicação para a melhoria do programa de treinamento. Aí traz algumas situações aí para que o aluno pense e resolva, né? A que fator está relacionado ao princípio da especificidade? A que fator está relacionado ao princípio da individualidade? A que fator está relacionado ao princípio da reversibilidade? São conceitos aí que o vídeo trouxe, né, e que o aluno vai precisar aí organizar as ideias para poder responder. Para finalizar, né, reflita sobre as situações a seguir e responda por que isso ocorre, conceituando os princípios de treinamento. Então, aqui para finalizar, pessoal, o documento traz aí como atividade situações, problemas, né? Ou estudos de caso. E isso é uma forma muito assertiva de trazer aí para a discussão, para fazer essa finalização, porque você já ativou os conhecimentos prévios, fez esse aluno pensar, né, no que ele já sabia, depois realizou as atividades amparadas em textos, em vídeos, em imagens, para que ele fortalecesse esse conceito, criasse possibilidades de pensar nessas capacidades físicas e atrelar isso ao seu cotidiano. E agora você traz situações, problemas, que são aquelas situações em que não tem uma resposta, uma única resposta, né? E sim uma maneira de olhar para aquilo e tentar resolver o problema. Então, aqui são situações, problemas que remetem, né, a isso. Então, nós temos a situação 1, fala que o Diego começou a treinar musculação na academia e o professor preparou um treino de 3 meses e conta lá, o seu amigo Marcos não quis fazer a avaliação física e se realizar o mesmo treino que Diego. No entanto, ao final de 3 meses, Marcos não obteve os mesmos resultados positivos que Diego. Por que será que isso aconteceu? Então, são historinhas aí que fazem com que o aluno reflita, né, e possa aí dar o seu ponto de vista diante do que foi absorvido lá para trás, tá? E só por curiosidade, pessoal, vocês veem aqui alguns nomes, né? Diego, na situação 2 vocês veem a Flávia, na situação 3 vocês veem o Fernando, na situação 4 vocês veem o Nabil, e na situação 5 vocês veem o Thiago, e esse Thiago aí sou eu, tá? Então vocês sabem, né, que eu participei da escrita desse material, e colocar situações, problema em todos os cadernos era uma coisa que a gente achou muito assertivo, né? Então, a maioria dos cadernos a gente traz em algum momento essas situações, problema, que é uma maneira também de você contextualizar de forma mais pé no chão, né? E com coisas que a gente acredita que sejam conversas que surjam aí nas salas de aula. E
a gente usa os próprios nomes dos editores dos cadernos, né? Então, Nabil é um dos que encaminhou aquela planilha que eu mostrei para vocês aí da recuperação e marcada por bimestre, tá? Então, é legal ver o nome aqui e poder compartilhar isso com vocês também, tá? E aí, pessoal, depois, né, de fazer esse caminho, a gente também tem que pensar numa forma de avaliar. E aí eu trago para vocês aqui uma planilha que eu já uso há algum tempo, né, e que de uma forma muito ilustrativa traz aí maneiras de avaliar e suas definições, funções, vantagens, pontos de atenção, como planejar e como analisar de uma maneira muito fácil. E aí eu circulei aqui para vocês, diante dessa metodologia prevista no material, o que eu considero que seriam instrumentos de avaliação mais assertivos, né? Nesta metodologia, eu acho que a gente poderia utilizar como avaliação debate, né? O relatório individual, a autoavaliação e a observação, né? No caso do ensino remoto, para agora, eu não acho que prova objetiva, dissertativa, seja aí muito assertivos. O seminário, né, por a terceira série do ensino médio também podia acontecer, mas eles têm bastante vergonha de fazer isso, né? Então, e nem todos também têm o equipamento, têm a internet boa para fazer a conexão, né? Trabalho em grupo, a gente sabe que eles precisam amadurecer ainda um pouco mais para que isso aconteça no campo virtual, mas seria também uma possibilidade, mas elenquei aí como 4 aí que eu acredito serem conversarem mais com essa metodologia pensada aí para esse estilo de aula, tá? E aí é claro que isso aqui compete a cada professor entender, né, e sistematizar isso da melhor forma, seguindo aquelas características da sua turma. E aí, para finalizar, pessoal, ele mostra o entrelaçamento, né, que é a habilidade que nós escolhemos, né, o objeto de conhecimento, as habilidades de suporte que mais conversam com essa habilidade, tá? E a relação com o material, que no nosso caso aqui sempre é o São Paulo Faz Escola, né? Os cadernos de atividades aí previstos para o ensino médio, tá? As referências, novamente aparece o caderno, tá? O centro de mídias, que a aula foi executada dia 22/5, fala sobre os princípios de treinamento. E aí eu coloco aí como item 9 para vocês algumas ferramentas que podem ser usadas, né? Umas a gente já viu que apareceu, outras podem surgir aí por opção de vocês, né? E coisas que a gente também já passou aí no caminho informativo dessas ATPCs, então, como ferramentas para essa metodologia, para esse estilo de plano de aula, né? Então é bom usar vídeos, né? Principalmente aqueles que estejam no YouTube, mas caso você tenha afinidade e queira gravar, isso também causa uma proximidade maior com os estudantes. Então a gente tem visto, pessoal, que professores que criam vídeos autorais, isso em qualquer disciplina, eles têm uma maior participação, tá? Ou fazem atendimentos ao vivo, via WhatsApp, né? Eles têm uma maior participação dos estudantes, uma maior entrega de atividades, uma proximidade maior também, tá? Então, textos e sites, né? Textos que remetem a esse conteúdo, né? Algumas sugestões já tem no caderno, mas a internet é um campo ilimitado de informação, então fazendo essa curadoria, tanto desses sites quanto desses textos, você pode fazer com que eles leiam antes da aula, ou que eles leiam depois, ou que eles leiam durante a aula, e isso gere aí conhecimento maior, né? Situações problema, que nos modelos do que eu trouxe, do que os cadernos trazem para vocês aí, ou caso vocês queiram criar, né? E de repente, com a mesma ideia e simplicidade que a gente teve de colocar os nomes dos autores dos cadernos, se você fizer uma situação problema talvez com o nome dos seus alunos, isso cative para que eles tentem resolver, né? O uso de QR Codes, né, que nós trouxemos, mas o QR Code é aquele código que você aponta a câmera do celular, isso te remete a um vídeo, a uma página, a um jogo, tá? Então,
é a gente também trazer a tecnologia para as nossas atividades, a gamificação, que nós já fizemos aí 2 ATPC sobre isso também, e inclusive vários fizeram os games sobre as capacidades físicas, né? Então, pensando lá em trazer esse conteúdo de uma maneira mais lúdica, né? Usar a gamificação também seria muito legal. E o WhatsApp, né? Que vem sendo aí o principal aplicativo utilizado neste momento, né? Tanto para envio, recepção, conversa, busca ativa desses estudantes. Então, tem sido o movimento da TPC e vamos agora para a nossa finalização. A nossa finalização é a parte em que eu trago para vocês uma situação, um problema, tá? No caso é a tarefa, parte 2, tá? Então nós temos aí um roteiro para que essa tarefa aconteça, tá? Eu vou mostrar para vocês já já, mas antes disso é só relembrar que neste momento a gente pode fazer as interações de maneira síncrona e assíncrona, né? Ou mista, que seria aí um pouquinho de cada uma, né? Então, o modelo síncrono a gente chama de ao vivo, né? O assíncrono das gravações, e quando tem gravação, né? E atendimento ao vivo, a gente chama isso de modelo misto, tá? Então, nessas gravações aí, a gente chama essas gravações podem ser colocadas, né, enviadas por e-mail, colocadas em blog ou em fóruns de discussão, e modelos síncronos são mais conhecidos pelas salas de bate-papo, né, chats ou as webconferências ou lives. A gente tem pensado muito. E isso aqui é uma das coisas que vocês precisarão apontar na tarefa de vocês, tá? Se vocês vão planejar uma aula em modelo síncrono, em modelo assíncrono e em modelo misto, tá? Durante a aula, a gente já passou por esses momentos, né, de ativação, desenvolvimento e finalização. Então, só para retomar, esse momento de ativação, a gente precisa levantar conhecimentos prévios, fazer boas perguntas, criar debates, podemos até utilizar vídeos para trazer a discussão, né, fazer tempestade de ideias, notícias, leituras de artigo e análise de imagens. Para o desenvolvimento, podemos fazer uma aula dialogada, a sala de aula invertida, né, apresentação de vídeos novamente, roda de conversa, análise de cartaz, ou as interações assíncronas, né? E para finalizar, vamos consolidar essa aprendizagem, podemos produzir textos, fazer mapas conceituais, analisar fluxogramas, analisar simuladores, fazer gamificação, resolver situações, problemas, tá? Deixa eu abrir aqui a tarefa, para que vocês entendam. Tarefa 15. Então, tá aqui. Tarefa 15, deixa eu deixar ela grande. Ficou muito grande, né? Então, pessoal, ela é uma continuidade da tarefa 14, tá? Então, ó, essa aqui é a tarefa 14 que vocês já fizeram. Falando nisso, pessoal, puxão de orelha, hein? Muita gente não me mandou isso, tá? Então, eu entendo que vocês estão na correria, entendo que talvez vocês tenham aí outras tarefas para fazer, tá? Mas eu também entendo que este é o momento para que a gente consiga ser mais assertivos enquanto aos nossos estudos, né? Que a gente dedique também um tempo aí a nossos estudos e consiga aí, de alguma maneira, estruturar para que este momento da TPC, tanto da diretoria quanto do centro de mídias, sirva aí como uma formação continuada. A gente fala tanto, né, que a gente quer formação, que a gente precisa de formação. Talvez não seja o modelo que a gente mais gostaria, mas é o que nós temos. Então, aproveitar estes momentos, né, que nem são tão grandes assim, para que a gente consiga aí organizar, né, material, fazer as atividades propostas, para que a gente consiga crescer, né? E eu sempre tento trazer para vocês aí coisas muito pé no chão, né? Eu sempre faço isso e testo antes comigo mesmo para ver se não vou tomar muito tempo de vocês. Então, essas atividades que eu proponho
Normalmente a gente resolve isso em menos de 1 hora, então entendo que não tenho complicado muito aí a rotina de vocês, mesmo porque a gente tem 15 dias de prazo aí para fazer. Mas vamos lá, quem ainda não mandou, por favor, encaminhe, tá? Então, nós tivemos lá a parte 1, que eu pedi para que vocês elencassem uma habilidade essencial e em cima dela trouxessem as habilidades de suporte. Então, esse aqui é um dos modelos de atividade que eu recebi. Claro que eu tirei o nome, tá? Para ninguém saber, só o dono da tarefa vai saber, tá? E aí na parte 2, pessoal, a ideia é que vocês continuem isso, né? Vocês elencaram a habilidade essencial, vocês elencaram as habilidades, vocês escolheram a habilidade essencial, que ela já está elencada, né? Vocês descobriram as habilidades de suporte e agora eu quero que vocês montem essa aula, tá? E aí eu coloquei aqui 9 itens que a gente já passou aí no desenvolvimento dos slides para que vocês completem a planilha, tá? Então nós temos na ativação, quero que vocês tragam qual é o objetivo da aula, e aí se a gente voltar lá nos slides, ó, vamos voltar aqui para o objetivo da aula, eu circulei aqui, tá? Objetivo da aula. Número 2. As perguntas norteadoras, né, para nortear essa sondagem e depois a relação com o cotidiano. Então, perguntas norteadoras, eu circulei aqui para vocês, né? E a relação com o cotidiano, lembra que ele fala aqui que ao longo da sua vida escolar, nas aulas de educação física, vocês podem falar, pessoal, durante a pandemia vocês têm ficado muito tempo sentados, né? Que isso interfere em alguma capacidade física, que isso interfere no seu corpo, no seu condicionamento. Tá? Então, isso é fazer relação com o cotidiano. Tá? Desenvolvimento, pessoal. Então, lembra que a gente falou que no desenvolvimento você pode utilizar algumas estratégias. Tá aqui, ó. Que é apresentação de vídeos, roda de conversa, análise de cartaz, aula dialogada. Então, vamos voltar lá, tá? No caso do documento, ele utilizou o vídeo. Lembra que eu trouxe para vocês que falei que não estava no documento, mas trouxe aí um site, né? Que depois vocês podem clicar aqui em cima para abrir o site, mas ele vai trazer texto, vai trazer imagens. E aí, imagens vocês têm milhares aí na internet para poder usar e ilustrar tanto a sondagem quanto o desenvolvimento disso, tá bom? A atividade, que seria a atividade principal, e aí aqui no documento ele traz atividades para a gente fazer relação, né? 5 frases para fazer relação das capacidades físicas com os exemplos propostos. E ele traz aqui uma outra atividade que é de pergunta, né? Que depois de assistir o vídeo, ele fala para você responder algumas perguntas, tá? Depois, para finalizar, são as situações problema, que são aqueles modelos em que eu disse para vocês que nós colocamos os próprios nomes, né? Isso você pode adaptar também e fazer com os nomes dos seus estudantes aí das turmas, tá? Ou, de repente, com o nome de jogador de futebol, nome de algum famoso, né? Para que fique aí mais divertido. Instrumentos de avaliação, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, após realizar, não precisa ser toda a aula também, você tem uma avaliação, você precisa avaliar alguma coisa daquilo que tenha proposto, né? Então, você vai promover durante essa aula aí, como devolutivo, um debate, ou você vai pedir um relatório, vai pedir para que eles encaminhem as próprias respostas daquelas perguntas, né? Então, isso também é uma forma de avaliar, tá? Você vai fazer por observação, isso se a gente estivesse no ao vivo seria mais fácil, né? Mas a gente também consegue observar se você fizer uma aula síncrona, né? Ao vivo, aqueles que estão mais engajados e participativos. E no final, quero que vocês apontem possíveis ferramentas que vocês utilizaram para montar, né? E aqui eu trouxe algumas, né? Que aparecem, são os vídeos do YouTube, textos de sites, situações problema, QR Code. A gamificação não aparece, mas a gente já fez, por isso ela consta aqui. E o WhatsApp, que é a ferramenta aí queridinha do momento. Tá? Essa planilha aqui eu vou encaminhar para vocês, tá, pessoal? Então, vocês precisam aqui apontar para mim se nesse modelo de aula que vocês pensaram, vocês iriam fazer ao vivo, iriam fazer gravado, ou iriam fazer uma parte gravada e depois uma parte ao vivo. Tudo bem? Que seria um modelo misto.
E feito isso, vocês entram aqui, digitam, tá? As coisas, ou podem copiar e colar de algum lugar, o que vocês quiserem, no caso, links do YouTube, né, que vocês vão usar, pode copiar do YouTube e colar aqui. E, após feito isso, vocês me mandem por e-mail, tá? O e-mail tá aqui, ó, tiagooliveirasantos@prof.educação.sp.gov.br. Isso aqui, essa educação aqui não tem cedilha e não tem tio, tá? Agora tá certo, tá? E entregar para mim até dia 6/11, tudo bem? E sempre por e-mail, porque da última eu deixei meio que aberto, aí chegou algumas no e-mail prof, outras chegou no zap, outras chegou no e-mail particular, então assim, é difícil a gente juntar tudo depois, tá? Então, se tudo me mandar no e-mail institucional, fica mais fácil para me organizar. Tudo bem? Não se esqueçam de responder o formulário, tá? Que isso confirma a presença de vocês aí na TPC e também traz aí uma autoavaliação para mim de como tá seguindo esses ATPCs, tá? E maneiras aí, sugestões para que a gente faça os próximos. E mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Beijo no coração. Se cuidem e mantenham-se firmes aí na arte de ensinar, pessoal. Nós precisamos muito de vocês. Estamos aí na reta final. Outubro passou voando, né? Novembro já vem aí cheio de feriado também. Deem o último gás aí pra gente fechar esse ano e rezar aí para que nas férias a gente recupere as energias e que essa vacina apareça e que a gente comece um 2021 mais tranquilo. Tudo bem? Então, grande abraço. Qualquer dúvida, me mandem mensagem e valeu!